Olá! Hoje vamos falar sobre descrição técnica. Você já fez muitas atividades de descrição, mas talvez não tenha ouvido ainda a expressão descrição técnica. A descrição é uma representação detalhada, oral ou escrita, de algum indivíduo, de coisas, cenários, ambientes, costumes, impressões, etc. Descrever passa, de certo modo, pelos 5 sentidos: a visão, o tato, a audição, o olfato e o paladar, pois a percepção constitui a base da descrição. Entretanto, na descrição técnica, deixamos de lado a carga subjetiva e nos concentramos em aspectos denotativos que retratem o mais precisamente possível o objeto descrito. A descrição técnica se faz por meio de 3 categorias: a designação, ou seja, o nome; a definição, ou seja, um enunciado que explique o significado do nome; e a individuação, ou seja, o elenco detalhado das características do ser, do objeto que está sendo descrito. Para definir tecnicamente um objeto, o descritor apresenta as características conforme alguns critérios de organização. Há um percurso lógico na construção da descrição técnica. É preciso dar uma visão do conjunto antes de detalhar os componentes. Os movimentos descritivos seguem esse raciocínio lógico, uma visão clássica do conhecimento. Assim, descrevemos um objeto do alto para baixo, de frente para trás, da esquerda para a direita, de fora para dentro, do essencial para o acessório. Descrições técnicas são utilizadas na produção de vários gêneros textuais. Os manuais são um ótimo exemplo. Experimente folhear o manual de seu aparelho celular ou de qualquer outro aparelho eletroeletrônico que você tenha em sua casa. Você verá logo nas primeiras páginas uma ou mais ilustrações do aparelho, com indicações de cada uma de suas partes. Há uma série de definições e especificações. Ao realizar compras pela internet, também encontramos muitas descrições técnicas. Experimente fazer comparações. Busque por um mesmo produto em vários sites de venda e veja que, quanto mais detalhes são apresentados, mais você tem noção do produto, mesmo sem vê-lo. Com recursos computacionais, já há lojas atualmente em que é até possível experimentar roupas virtualmente. É pela descrição que nos guiamos na seleção dos produtos a serem adquiridos. Ao escrever partes descritivas nos vários textos em que é preciso fazer descrição técnica, empregamos uma forma peculiar de escrita. Assim, utilizamos substantivos e adjetivos derivados de verbos em vez dos próprios verbos. Por exemplo, no lugar de 3 válvulas compõem o circuito, é preferível escrever: o circuito é composto por 3 válvulas. Desse modo, há maior ocorrência de frases nominais. Quando se usam frases verbais, estas tendem a ser estáticas e com verbos no tempo presente. Por isso, as frases geralmente são curtas. A impessoalidade é garantida pelo uso de verbos em terceira pessoa e de voz passiva. O objeto ganha destaque, ele é o referente. Os interlocutores tornam-se nessa perspectiva praticamente invisíveis. Não há espaço para conotação. O vocabulário técnico é denotativo e preciso. Não se fala, por exemplo, se um aparelho de televisão é grande ou pequeno
e se a qualidade de sua imagem é boa ou ruim. Mostram-se as suas dimensões, largura, altura e profundidade. O tamanho da tela é dado em polegadas. As tecnologias de imagem são citadas, LCD, LED, 4K, etc. Assim, recursos da linguagem não verbal também podem ser bem-vindos na descrição técnica. A inserção de ilustrações com legendas e de tabelas como elementos facilitadores, bem como o uso de cores e de ícones, são recursos muito utilizados. A descrição técnica consiste, portanto, em uma enumeração detalhada e objetiva das características de um objeto, um aparelho, mecanismo, processo, fenômeno, lugar ou evento, de um modo objetivo e lógico. Quando for escrever, elabore sempre um plano textual inicial. Isso ajuda a não se esquecer dos detalhes. Agora que você já conhece uma série de características da descrição técnica, é colocar o conhecimento em prática. Bom trabalho!